Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, gente. Estamos aqui com mais um programa Profissões. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma profissão diferente das que já falamos. Hoje vamos falar sobre a profissão de um cirurgião dentista. Isso mesmo, galera. E para nos ajudar com as informações sobre essa profissão, temos aqui o nosso profissional, Renato Petilli, que vai tirar todas as nossas dúvidas e curiosidades sobre essa profissão. Oi, Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Miriam. Boa noite, Jussiele. Quero agradecer o convite do professor Fábio, que me convidou para estar aqui hoje. Espero que seja um programa legal, que eu esclareça as dúvidas de vocês. E quem está afim, está pensando em fazer um curso de odontologia, espero que seja um empurrão para que isso aconteça. Vai ser ótimo, com certeza. Muito obrigada pela presença. E, sem perca de tempo, vamos começar, né? Qual é a sua formação acadêmica, Renato? Bom, então, eu sou cirurgião dentista, né? O curso de odontologia, quem faz o curso de odontologia cola grau como cirurgião dentista. Uhum. Tá? E qual foi o ano da sua formação? Bom, eu entrei na faculdade em 2008 e me formei em 2012. Então, faz 5 anos que eu sou formado. Ah, sim. Já. Bastante tempo já, né? Bastante. Mas ainda eu posso dizer que eu sou um iniciante, né? Porque 5 anos é um tempo pequeno ainda comparado aos dentistas, assim, que a gente vê, que tem bastante tempo de profissão, né? Ah, mas você tem bastante experiência, né? Espero que sim. E você gosta do que faz? Gosto bastante. Antes de entrar na faculdade, eu sempre pensei em fazer um curso de saúde, né? E aí eu tenho uma prima que era dentista na época, ela era prima de 2º grau. Ela é bem mais velha que eu. E uma vez eu fui no consultório dela e ela começou a me mostrar todos os equipamentos, então acho que foi a partir disso que surgiu o meu interesse pela odontologia. Mas eu gosto bastante. A gente chega na faculdade, assim, meio alienado, assim, não sabe o que vai acontecer, sai do colegial, do cursinho, às vezes quem fez. Então a gente chega lá meio cru ainda, mas com o tempo a gente vai começando a gostar. Teve poucos colegas, assim, que começaram o curso e desistiram, assim, a maioria gostou. Eu mesmo, quando eu entrei, eu já tinha um pouco, sabia mais ou menos o que era, mas ao longo do curso eu comecei a gostar cada vez mais. Você fez cursinho antes, então? Eu fiz o 3º colegial e junto com o 3º colegial fiz um cursinho pré-vestibular também. Assim. Uhum. Que bom, né? E assim, como todas as profissões, tem as suas dificuldades, né? Você encontrou alguma dificuldade mais... Você diz assim, já depois de formado? Durante, a faculdade, depois. Na profissão também. Na profissão. Bom, essa é uma pergunta bem abrangente, então vamos por partes. Na faculdade, eu fiz faculdade em Ribeirão Preto e o curso era integral, então tinha aula manhã e tarde. Então, a dificuldade era essa, que a gente passava o tempo todo na faculdade, almoçava lá, então... Quando o curso, assim, eu morava sozinho também, então era meio que uma família que se formava ali. Eu estava longe dos pais, né? E ali era um pouco os amigos davam apoio. A dificuldade era, por exemplo, em relação a estudos, um apoiava bastante o outro, como é um curso muito carga horária muito intensa, então você vive aquilo o tempo todo, né? Isso pode cansar um pouco. Às vezes a gente saía à noite e só se falava disso também, você não tinha esse outro convívio, né? Mas a pergunta que você me fez era em relação ao curso. Ao curso, então. O curso, ele é bastante puxado, como eu falei, mas com o apoio desses amigos foi um pouquinho melhor, né? No 3º ano de faculdade, particularmente, eu até cheguei a ficar doente uma época, desenvolvi uma alergia. Era o ano, assim, que todo mundo temia, assim, que era o ano mais difícil e muita gente reprovava. Então, foi bastante difícil. Fora essas dificuldades, foi tranquilo, eu tive apoio da minha família, dos pais, né? De todo mundo, amigos, então
teve dificuldades, mas ao longo aqui da nossa conversa eu vou estar contando pontualmente para vocês. A duração do curso é quanto tempo? Habitualmente, o curso integral, ele dura 5 anos, tá? Mas tem Bastante. cursos noturnos, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, eu não sei se é na UMC ou na Brás Cubas, se eu não me engano é na Brás Cubas, que tem o curso de odonto. O curso noturno lá dura 4 anos e meio, mas tem cursos que podem durar 6 anos, Nossa. 5. Em média, 5 anos, quando é integral, né? Bastante tempo. Bastante. E o que levou você a escolher a odontologia como profissão? Então, como eu disse, eu sempre quis, né, fazer área da saúde. Não sei, desde criança eu gostava, eu queria Nasceu com cuidar. essa vontade. Não sei explicar. Eu gostava de... Acho que é uma profissão que eu consigo me realizar, assim, no sentido... Sempre foi isso? Sempre foi. Não odonto, assim, mas sempre no sentido de cuidar das pessoas, de dar um conforto, de tratar, né? Então, e aí a odontologia, por essa que eu falei antes da minha prima, ela foi meio que direcionando até, então. Sempre tem alguém, né? Sempre tem empurrando a alguém, gente. algum amigo, alguém da família. Mas é bom isso, porque já vai nos dando um caminho, assim, pra ver Sim, o que a exatamente. gente quer. Porque exatamente, a gente tá ali no terceiro colegial, 17, 18 anos, e aí te perguntam, escolhe tua profissão pro resto da tua vida, né? É uma coisa meio difícil pra gente decidir na hora, Quando né? tem uma pessoa ajudando, você Quando já... tem uma pessoa ajudando, aí hoje em dia tem esses cursos, esses testes que você direciona. vocacionais. Exatamente. Mas foi uma escolha, assim, acertada, assim, por enquanto eu não Que tenho bom. nada a reclamar. Que bom, né? E na faculdade, teve aquele momento assim que você pensou em desistir, parar? Olha, teve um ano, porque assim, quando a gente chega lá, a faculdade de odonto, você tem que desenvolver uma certa habilidade técnica, né? Você tem que ter uma técnica. A gente chega achando que a gente vai lá atender o primeiro paciente, tudo vai dar certo, vai ser maravilhoso, mas assim, de toda a turma, sempre tem aqueles 2%, 5% que você olha para a pessoa e fala, olha, esculpe um dente aqui, faz qualquer coisa, a pessoa vai fazer excelentemente bem. Mas o restante não, você vai adquirindo conforme o tempo, né? Conforme a técnica. E eu lembro no segundo ano de faculdade, era a disciplina de prótese, né? Dentadura, prótese fixa, e eu não levava muito jeito, sabe? Eu não gostava, dava errado. Tinha um professor que era... Todo lugar tem um professor que é sacana, né? Então tinha um professor que ele não... Desculpa. Que ele não era muito com a minha cara, não ia muito assim com a minha Muito cara. legal. Sempre tem. E aí ele pegava demais no meu pé, sabe? Pegava demais no meu pé. E então... Tem umas bolachadas nele. Teve um momento assim que eu fiquei bem mal, sabe? Ficava pensando comigo, nossa, eu acho que eu tô no lugar errado, né? Porque esse professor tá falando que eu faço tudo errado e etc. Mas depois a gente começou a perceber que era culpa mais ou menos dele, assim, ele fazia isso com outras pessoas também, então depois passou, assim, em relação à dificuldade no curso, né? Professor é chato, hein? Exatamente. Meu Deus. Sempre tem na escola, sempre tem Normal, no né? colégio, na faculdade. E sua família te apoiou nessa decisão sua? Sim, eu tive bastante apoio. Eu Que tive bom. ainda bem a oportunidade de... Porque eu nasci em Araraquara, que é aqui no interior do estado de São Paulo, mas moro em São Carlos desde que sou criança, é uma cidade do lado ali. E em São Carlos não tem o curso de odontologia, né? E tem na cidade que é Ribeirão Preto, onde eu cursei. Fica mais ou menos uns 100 quilômetros. Não dava para ir e voltar. Lá no interior a gente não tem esse pique aqui de vocês de ir viajar o tempo todo e vai e volta, faz aquele... Então eu fui morar lá. Por ser um curso integral lá em Ribeirão Preto, eu não conseguia trabalhar, né? Então eu tive o suporte financeiro dos pais, né? Eles me apoiavam, me davam... Mamãe mandava comidinha no final de semana, chegava... Que beleza. Ela chegava assim em casa, eu chegava no final de semana lá, ela olhava, mas como você tá magro, você não tá comendo, Come, o que meu tem? filho. Come, meu filho, né? Mas eles me deram todo o apoio também, principalmente esse suporte financeiro, né? Depois, se vocês quiserem saber também, eu fiz o curso lá na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, né?
eles oferecem bolsas de estudos, vários tipos de incentivo, assim. Mas aí a gente vai falar disso depois. Você chegou a estagiar? Teve estágio, essas coisas assim? Ó, o curso de odontologia, assim como vários cursos da área da saúde, medicina, fono, outros, esse estágio que existe, por exemplo, você faz a faculdade e faz um estágio numa empresa ou num consultório, não pode, é proibido por lei. Porque você só pode exercer a profissão cirurgião dentista depois que você tem o diploma, né? O que acontece? Dentro da própria universidade tem as clínicas, que aí eles chamam as pessoas para fazer o tratamento lá. Então, sob a supervisão dos professores, dos demais colegas ali, a gente realizava o tratamento. Fazia o tratamento, só que sob supervisão. Então, isso já estava próprio incluído no currículo, né? Vedado de você, por exemplo, eu estou no 3º ano, já estou mais ou menos bem, né? Já sei bem como que é odonto, então vou lá procurar um estágio numa clínica, sei lá, da minha tia, do meu vizinho, então não pode. O que acontecia também é que já no final do curso, a gente conseguia fazer estágio, só que também sob a supervisão de um professor, nos postos de saúde do município. Então, era o que a gente chama de extramuro, né? A gente saía da faculdade, que era o programa Saúde da Família. Então, a gente ia até o posto e atendia como se fosse um profissional ali já que trabalhava no posto de saúde. Só que tinha o professor ali para supervisionar a gente, né? Legal mesmo. E como é o dia a dia de um dentista? Bom, o dentista, ele se forma e ele é considerado um profissional liberal, né? Então, depende muito se ele é empregado, se ele é profissional liberal. O profissional liberal que trabalha geralmente numa clínica, na sua clínica, no seu consultório ou em vários lugares, ele vive uma vida muito corrida, porque você não tem nenhum contrato, então você ganha se você trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ganhar, né? Então, 1 hora, 2 horas que você perde no dia são 2 horas que você está perdendo. Então, é um tempo assim... São 2 horas e cada um você vai ver lá no final do mês. 2 horas você pode atender, não sei, 3, 4 pacientes, então você perde. Agora, os profissionais que têm registro, por exemplo, prefeituras, estado, até mesmo em nível federal, ele tem uma rotina mais fixa, assim, por exemplo, de um profissional que entra às 8 no trabalho, sai às 5 da tarde, né? Mas o dentista, de ser profissional liberal, que sua agenda é mais ou menos flexível, né? Então, se você precisa acordar no dia seguinte e tem um compromisso, você pode fechar a agenda, né? E fazer suas coisas. Sempre com esse viés de que se você não trabalha, você não recebe. Dinheiro. E tem essa questão das férias também, né? Se você tira férias, você está deixando de receber. Então, você tem que trabalhar pensando em tudo isso. Se você quer tirar férias no final do ano, você tem que se organizar para isso. Exatamente, guardar dinheiro, tudo mais. E demorou para você conseguir arrumar um emprego na área depois de formada? Ou mais rápido? Depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma residência em outro estado, em Santa Catarina, né? Então, era como se fosse uma especialização, mas eu recebi a bolsa do governo federal, né? Então, mas a maioria dos colegas que saíram não tiveram dificuldades, assim, de conseguir emprego, tá? Na minha turma tinha muita gente do Mato Grosso, de Minas Gerais, né? Então, eles conseguiram facilmente, assim, que bom. conseguir um emprego, né? E os pontos positivos e negativos da profissão em geral? Em geral, tá. Então, um ponto... Vamos começar pelos negativos, depois depois aumenta, né? Depois a gente fala bem. O ponto negativo é esse, que se você for profissional liberal, você vai ter que trabalhar com o seu tempo, né? A odontologia, o cirurgião dentista, é considerado uma das profissões mais insalubres, ou seja, a que te oferece mais risco de adoecer, tá? Que você está exposto ali a fatores biológicos, né? Você está muito próximo de alguém, sangue, saliva, e em questão de postura também. Então, saiu numa revista, eu não me lembro o nome, mas ele é uma das profissões que você
corre o risco de adoecer. Não é incomum você ver um dentista que não se cuida, né? Com 40 anos andando todo torto, porque, né, você trabalha numa posição meio desconfortável e se você não tiver uma rotina, não fizer exercícios, não fizer alongamento, você vai ter, com certeza você vai ter algum problema de saúde, né? Outro ponto negativo é em relação ao horário de ser profissional liberal. Então, tem gente que eu conheço que trabalha das 8 às 8 da noite até às 10, dependendo, principalmente quem está no início de carreira, né? Precisa ganhar. Você está ali adquirindo experiência também, então você tem aquele da correria, né? Então, esse é um ponto negativo, tá? Mais um, vamos ver. Mais um ponto negativo. Ou vamos falar dos bons. Se eu me lembrar de algum outro, eu vou falar para vocês. Ponto positivo. É uma profissão, assim, gratificante. É muito gratificante você poder tratar alguém, principalmente quando se trata do sorriso, né? Não sei, eu conheci muitos pacientes que a autoestima é um pouco baixa por conta do sorriso, né? A pessoa, às vezes, tem uma saúde sistêmica, que é saúde geral, boa, mas tem algum problema, não está contente com a posição do dente, assim. E isso é muito gratificante, você terminar um tratamento e a pessoa sair feliz dali. Mais gratificante ainda é quando chega uma urgência, uma pessoa com dor de dente, e pasmem, uma vez eu atendi uma mulher e ela me disse que a dor de dente é pior do que a dor do parto. Nossa. Então, eu nunca saberei isso, né? Espero que vocês também nunca saibam. Mas é muito gratificante também a pessoa que sai ali, que te agradecendo, ela só falta ajoelhar, porque é uma dor horrível e ela sai dali, você sabe que você colocou tua mão ali, você ajudou, ela vai conseguir dormir, ela vai conseguir trabalhar no dia seguinte, então isso é gratificante também. Em relação à remuneração, se você for alguém que corre atrás, se você for alguém dedicado, que faz por amor, que tá ali, que gosta do que faz, você vai conseguir uma boa remuneração, né? Dependendo, depois até eu posso falar um pouco mais, acho que vai ter uma pergunta, com certeza vocês vão querer saber, né? Então esse é um ponto positivo também, você consegue manter um padrão de vida bom, assim, e consegue realizar você não vai ficar rico, não espere, ninguém vai ficar... Acho que hoje, dificilmente, profissão nenhuma vai te deixar rico, assim, só se você ganhar na... você só guarde dinheiro. E não faça nada. Ou se você ganhar na Mega Sena, assim, mas profissão, rico, assim, ninguém vai ficar, né? Mas não ser que seja político. Exatamente, político, mas... Roubando é fácil. Enfim, né? Isso é um ponto positivo também, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos. Qual é a média salarial, já que estávamos falando de remuneração? Vamos falar de remuneração, então. Aqui, eu trabalho meio período aqui na Prefeitura de Suzano, né, como cirurgião dentista. 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia. O salário bruto gira em torno de R$6.000, 5.000 líquido, para 4 horas, né? Agora, vai depender muito se você... Isso como... quando você é empregado, né, na prefeitura ou em outros lugares. Isso varia muito, tá? Aqui em Suzano é um dos melhores salários, assim, da região que paga, se você for comparar com São Paulo, com Itaquaquecetuba, outras cidades. Suzano é um dos que pagam mais, né? Para um regime de 20 horas, né? Agora, quando você é profissional liberal, vai depender de inúmeros fatores. Onde você atende, qual que é teu público, né? Se você tem uma clínica popular, se você atende mais por... O pessoal mais, né? Sempre tem artista, por exemplo, aqueles dentistas de artistas devem ganhar muito dinheiro, né? E isso varia muito, assim, mas depende muito de que você trabalha. Eu fiz uma consulta, assim, na internet, porque eu sabia que vocês iriam perguntar essa pergunta, lógico, né? Então, é essa média mesmo. Se você trabalhar 6 a 8 horas por dia, 6, 7 mil reais, dependendo do que você faz. Tá bom, tá ótimo. É, um bom salário. E também tem essa coisa, assim, no começo, acho que para toda carreira funciona assim, né? No começo você vai com certeza ganhar menos, um pouco menos, e
Conforme você for adquirindo experiência, você vai, por exemplo, com o tempo, você tem muito investimento também, você faz o curso de graduação ali e não acaba ali, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A odontologia, ela tem várias especialidades, assim como na medicina, por exemplo, que tem o cardiologista, né, o nefrologista. Na odontologia a gente tem 23 especialidades. Então, isso daí quase ninguém imagina, né? Todo mundo fala dentista, né? Dentista, dente, qual é a diferença? Né? Mas tem 23 especialidades, né? Depois eu posso deixar na página um textinho falando, assim, para quem tiver interessado, tá? Tá vendo, pessoal? E é isso aí, pessoal. E que eu estava falando das especialidades, você se atualiza muito depois, então você tem muito investimento para fazer depois, né? Que bom, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora para um rápido intervalo e já voltamos. Isso mesmo, não saiam daí. Não saiam. Muita gente faz da cidade uma lixeira. É um cigarrinho ali, uma latinha aqui, um papelzinho lá. E o lixo só cresce nas calçadas, em terrenos baldios e na natureza. Isso polui o meio ambiente, entope bueiros, causa enchentes, doenças e até mortes. Você pode evitar tudo isso. Jogue o lixo no lugar certo. Ministério Público. Governo do Espírito Santo. É hora de brincar com água. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Mostre a sua boa educação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Se liga nessa conscientização. Pois o lixo que fica lá na rua, pois o lixo que fica lá no chão, vai entupindo, entupindo, entupindo os bueiros. E com a chuva pode dar inundação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. A nossa água é um bem muito precioso. Pra não faltar, tem que usar com moderação. Lembre-se disso quando abrir o chuveiro e a torneira, moleque. Pense na água e no chorinho do chorão. Qual é, chorão? Tá mandando chorinho agora, meu camarada? E aí, magrinho de firmão? Não, meu barato é rock and roll, você tá ligado, né? Esse chorinho aqui é pra dar um toque na galera, pra lidar com a água com respeito. É melhor usar com responsa agora do que ter que chorar depois, né? É isso aí. Então vamos economizar que é pra não faltar. É isso Mandou aí. bem. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Segurança no trânsito é pra família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando tá dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já a minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Desligue o desperdício. Uma campanha da CELP. Energia pernambucana para você e com você. CELP. Voltamos, pessoal. E vamos lá continuar. Então, Renato, quais são as áreas de atuação dentro da odontologia?
Tá. Que são muitas. A odontologia, então, como eu havia dito anteriormente, tem 23 especialidades que você pode fazer. Eu não vou falar todas aqui, que eu nem me lembro o nome, não vou conseguir me lembrar o nome de todas. Mas, por exemplo, tem a odontopediatria, que é aquele dentista que só trata de criança, que eu acho que é um anjo, né? Porque, né? Facial, que é aquele dentista que faz aquelas cirurgias maiores, hospitalares, extração de siso que está dentro do osso, por exemplo, ou aquele reposicionamento de mandíbula. Tem o ortodontista, que vocês bem conhecem, né? Que é o dentista especialista em aparelhos. Tem o periodontista, que é o dentista que trata gengivas e etc, né? Então, tem 23 especialidades. Eu concluí recentemente a minha especialidade agora, que é odontologia legal. Essa especialidade é a especialidade que está atrelada com a área do direito, né? Então, o que faz esse especialista em odontologia legal? Ele pode trabalhar com identificação humana, pode parecer um pouquinho mórbido às vezes, todo mundo pensa, mas o que o dentista vai fazer com identificação humana, né? Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim para vocês, só para ficar mais claro para vocês, para o público, né? Não sei se vocês se lembram daquele acidente da TAM, que o avião lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que ele não conseguiu parar e chocou-se contra o próprio prédio lá da TAM. Ali, os corpos foram carbonizados, né? E para você precisa identificar essas pessoas, né? Os 3 métodos de identificação que a Interpol, que é a Polícia Internacional, ela determina para que você pode identificar uma pessoa é através das digitais, né? Papiloscopia, pelo DNA ou pela odontologia. Esses 3 métodos são comparativos. Por exemplo, eu preciso, para saber se eu acho um corpo ali, eu não tiro o DNA e vai aparecer na tela do computador quem é a pessoa, né? Eu preciso encontrar algum familiar para saber fazer um confronto. E ali naquele acidente, por exemplo, quase um pouco mais da metade, quase 70% das pessoas foram identificadas por métodos odontológicos. O tsunami, por exemplo. E como que funciona isso? Você pega o registro dentário da pessoa e confronta com o do cadáver ali, por exemplo. Então, aí você consegue identificar. O dente, a gente fala que ele possui uma unicidade incrível. A minha arcada dentária em conjunto, porque a gente tem em média 32 dentes na boca permanentes, quando adulto, né? Então, ele tem uma capacidade de identificar, porque um é diferente do outro. Não existe igual, né? Então, isso é uma especialidade pouco ainda... pouco divulgada, até meio entre os cirurgiões dentistas. Para a população, então, bem menos ainda, né? Eu não queria saber disso. Então, além disso, por exemplo, quando existe uma agressão, uma mulher ou um homem é agredido e precisa fazer um exame lá no instituto. O que acontece? A região da cabeça e pescoço, com o médico, o cirurgião dentista também está apto para fazer esse exame pericial, né? Então, essa especialidade, ela trabalha com essa questão de identificação humana, ciências forenses, que é na resolução de crimes. Por exemplo, numa tentativa de estupro, tem uma marca de mordida na mulher, eu consigo fazer um confronto e não identificar, mas eu consigo falar, bom, esse foi, esse não, eu tenho 3 suspeitos, esse esse não é. Então, é uma área mais nessa, não tem muito clínica, né, eu não vou fazer nenhum tratamento, né, mas tem essa parte bem legal. Exatamente. E uma área que eu atuo também é a questão da auditoria. Quando você faz um plano de saúde, por exemplo, você tem um plano de saúde, hoje é muito comum, né? Quase 30 milhões de brasileiros já têm plano odontológico no Brasil, né? Contra 50 milhões de planos médicos, então vocês percebem que aumenta cada vez mais, cada ano, de 10 anos para cá quase dobrou, né? Então, essa pessoa, quando ela procura o dentista credenciado nessa rede, o dentista vai lá, chega para a primeira consulta e vai fazer um plano de tratamento para ela, né? Vai falar, você precisa disso, 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 disso. Você, como bom pessoa comum, você não vai questionar, falar, será que eu preciso disso? Será que ele está tentando me enganar? Será que é isso, né? Porque a gente não sabe muito o que ele falou, tá falado, né? Meio assim. Então, aí ele faz o teu plano de tratamento.
O dentista auditor, que é uma das minhas atribuições que eu faço também, ele vai pegar esse plano de tratamento e vai olhar e falar, bom, precisa disso, sim, disso não, disso precisa, disso não. Para ser um elo de confiança, né, entre o profissional que está atendendo e a pessoa que está sendo atendida ali, né? Então, essa é uma atribuição que eu faço também. Que legal. Dentre outras, quando você processa um dentista, se você não ficou satisfeita com o seu tratamento, processa o dentista, eu posso atuar também como perito, para ir lá, o juiz não entende nada de odontologia, né? Então ele não vai olhar e falar, bom, você tem razão realmente, né? Então você pode ir lá e esse dentista, que é o perito, ele vai lá fazer o exame e vai escrever para o juiz, olha, aconteceu isso, para o juiz decidir. Então essa é uma das atribuições. Faz tempo que você está nessa área de odonto legal? De odonto legal não faz. Eu sou formado na especialização faz 3 meses. Mas já comecei... Para você ser... Quando você termina o seu curso de graduação, você pode fazer tudo que a especialidade que um cirurgião dentista está apto a fazer. Mas, por exemplo, eu não gosto, assim, tenho um pouco de dificuldade de atender crianças. Então, se chega uma criança pouco problemática, assim, porque imagina, a maioria, assim, é fácil de lidar, mas tem aquela que, pelo amor de Deus, imagina você tentando colocar uma anestesia na boca de uma criança de 4 anos, ela não vai sorrir para você e falar, venha tio, né? Então, eu encaminho pro odontopediatra, por exemplo, especialista. Se tem um dente que está muito difícil a extração, que eu olho e falo, bom, isso vai dar trabalho, eu falo, vou te encaminhar pro cirurgião bucomaxilo, então eu vou lá e encaminho. E entre outras, por exemplo, um caso de orto, que o aparelho vai precisar de um aparelho, vai precisar de um tempo de tratamento maior, a gente encaminha para o ortodontista. Então tem todas essas questões, assim. Legal. E qual a parte do seu trabalho que você mais gosta e a que menos gosta? Na área clínica, assim, a que eu mais gosto é, óbvio, não de receber as pessoas com dor, mas quando elas saem dali satisfeitas, aliviadas, elas chegam muitas vezes falando, olha, eu não consegui dormir essa noite de tanta dor. Então, quando eu chego, consigo resolver um caso, é uma coisa que me satisfaz, assim, bastante, assim. Eu saio dali bem aliviado, assim, que eu fiz um bom trabalho. E a que menos gosta? Então, como eu disse, as crianças não são muito meu forte. Teve um episódio, assim, na faculdade, acho que talvez tenha sido isso que me traumatizou. Porque na faculdade a gente tá ali, né, meio... Você não sabe direito o que fazer. Você pega o motorzinho, como todo mundo conhece, e você acha aquilo, meu Deus, o que é isso? Você não tem aquela experiência, aquela destreza que você vai adquirindo com o tempo, né? Então, eu tava ali fazendo um tratamento de uma criança, na clínica, né, de odontopediatria. Essa criança mordeu meu dedo, mas com uma força, e ela não soltava, mordeu. Caramba. Fez um corte enorme, começou a sangrar, aí, né, claro que é uma criança, não vou culpar ela, ela tá ali, eu não vou bater nela ali, né, apesar que, né, dá uma vontadinha, assim, brincadeira, gente, mas, isso, então, não... É uma coisa, assim, que me pega, assim, ainda. Mas eu atendo, sem problema, assim. Só quando é muito complicado, a gente encaminha para o odontopediatra. E qual a importância da odontologia para você? Para mim, para todo mundo, assim, a odontologia, faz parte, como diz a frase, né? A saúde começa pela boca, né? Então, se você não tem uma boca saudável, você é uma pessoa doente. As pessoas têm um pouco de... receio de acreditar disso, que se você não tem uma saúde bucal satisfatória, isso pode acarretar muitas doenças sistêmicas ou doenças em outras partes do corpo, né? Só desconhece muito. Desconhece um pouco ou não dá tanta importância para isso, né? Então, é muito importante para mim porque eu promovo saúde para as pessoas, né? Uma pessoa que tem uma boca saudável, ela vai sorrir melhor, ela vai ter uma autoestima melhor, ela vai conseguir comer melhor, né? Então, e no Brasil, assim, hoje em dia, é um pouco triste, se você pega as estatísticas, que você chega numa porcentagem, assim, de quase 25 a 27% da população que
nunca visitaram um cirurgião dentista, né? Verdade, tem bastante gente. Muita gente que nunca foi. E não foi porque, não quero ir porque eu tenho medo, é porque não tem acesso, né? É verdade. Então, esse lado social da odontologia também me atraiu bastante, né? De tentar... Na prefeitura a gente vê muito isso, né? Porque muita das pessoas que a gente atende ali, a pessoa não tem realmente condições de fazer. E é muito importante o Estado garantir saúde, né? Verdade. De uns anos para cá, que foi começado o governo federal, os políticos, enfim, começou a dar maior importância para a odontologia na saúde pública, né? Então... E falando em crianças, como educar uma criança para que ela se torne um adulto responsável pela saúde bucal? Exatamente, como educar uma criança. Eu costumo dizer assim, que o nosso trabalho é conjunto. A gente sempre age melhor, o melhor vai ser sempre prevenção, prevenir, né? Então, o trabalho é realizado em conjunto com os pais, com a família. Não, eu vou te falar que não adianta absolutamente nada uma criança doente, cheia de cárie, com problemas, chegar ali, a gente fazer o tratamento e ficar só por isso. Eu não conversar com ela, claro, de uma forma mais lúdica, né? Numa linguagem que ela entenda, mas eu conversar com os pais, ver o que está errando ali, o que está acontecendo de diferente. Tem um monte de testes que a gente faz, um monte de tipo de tratamento que a gente consegue identificar. Às vezes a mãe chega muita mãe e fala, mas eu peço para ele escovar e ele não escova, uma criança de 4 anos. Aí eu falo, mãe, mas uma criança de 4 anos não vai escovar, não vai ir lá no banheiro pegar a escovinha e falar. Incentivar. Então a gente, tem que, desculpa, tem que pegar no pé, né? Falar. Então é um trabalho em conjunto, né? Quando chega a família lá, a gente conversa todo mundo. É um educando o outro. Exato. E assim, você já encontrou alguma boca perfeita que não precisasse de nenhum tratamento, de nada? Uma boca perfeita, a não ser dos artistas lá da Globo, né? Olha, já atendeu os artistas da Globo. Não, que eu vejo, né? Aqueles dentes brancos, você olha, parece um chiclete Clórex, né? E, olha, tem atualmente, assim, muita criança que a gente atende que tá lá perfeitinho, dente em posição, sem cárie, sem gengiva saudável, sem inflamação. Acho que com acesso à informação as pessoas vão se conscientizando e essa boca perfeita vai ficando cada vez mais comum, né? É claro que perfeito, assim, de não precisa nada, nunca é difícil assim. Mas beirando a perfeição sempre tá aumentando, assim, esse número. E qual tratamento é mais complicado? Já teve um caso, assim, que você pegou e, nossa, não sei o que fazer? Tem, então. Quando a gente sai da faculdade, ninguém sai dali, tô pronto para qualquer coisa, né? Pode vir todo que aparece, né? Então, já teve casos que eu tive que consultar outros colegas, que eu não sabia o que fazer, que eu ficava em dúvida, então muito melhor, sei lá, e perguntar do que você fazer uma imprudência ali na boca de alguém, porque você está tratando de uma vida ali, né? Tem muita doença ali na boca, negligência, que você pode até matar a pessoa, né? Nossa. Dependendo de anestesia. Por exemplo, chega um paciente hipertenso, com pressão alta, diabético alto, assim, e ele tá com dor, precisa fazer um tratamento. Aí eu já tive essa dúvida, mas qual anestésico eu vou usar? Porque dependendo qual anestésico, eu posso elevar a pressão dele, ele ter um derrame ali, uma taquicardia na cadeira. Então, quando você sai da faculdade, você sai com seus conhecimentos teóricos sedimentados, por mais que tenha muita prática, mas você sai ali novinho. Na faculdade você tem o apoio do professor, etc, né? Então, teve casos, muitos casos que eu falei com o paciente, olha, hoje eu não vou te atender, vou estudar um pouquinho, vou conversar com alguns colegas, né? Você tem que ter essa humildade, você não pode sair achando que você sabe tudo, qualquer profissão, isso na vida, né? Então, um caso, assim, de cirurgia de terceiro molar, siso, por exemplo, quando ele está dentro do osso, eu não gosto muito, eu acho difícil. Acho que é o mais complicado. É o mais complicado. Claro que tem aquelas cirurgias grandes, sabe aquela pessoa que tem ou o queixo um pouquinho mais para frente ou para trás, é uma cirurgia que faz em nível hospitalar.
com especialista, o dentista especialista, tem que tomar anestesia geral, então isso é um tratamento, assim, complicadíssimo, né, para alguém, assim. Mas na rotina do dentista, a extração de siso é bastante difícil, é uma coisa que... Bem delicada. Bem difícil, delicado. E tem aquela frase que você sempre diz para aqueles pacientes que estão mais agitados, assim, para tranquilizá-los? Tem todo um preparo, né? Você chega, você nota, a gente tem, teoricamente, a gente classifica o paciente, se ele é ansioso, se ele tem medo. Acho que medo de dentista é o segundo maior medo do mundo, assim. Todo mundo tem medo, eu tenho, não gosto também, ninguém gosta Horrível. todo mundo tem medo. Só que tem muito medo porque eu me lembro que minha mãe falava assim pra mim, por exemplo, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista, ele vai arrancar todos os teus dentes. Bom, então. Você fica apavorado, né? Imagina. E... então... A pergunta, desculpa. Com a frase, você tem alguma coisa assim? Tá. Então Fica calmo. Você fica calmo. Claro que você chega, a pessoa senta ali na tua cadeira, você vai conversar, você não vai já chegar. Criança é mais complicado. Mas tem casos de adultos, assim, que a gente precisa passar uma medicação, um ansiolítico. Caramba. Porque a pessoa é tão apavorada, tem tanto medo, que precisa... fazer. Mas geralmente, uma boa conversa, você fala o que você vai fazer, você passa segurança para a pessoa, por isso você tem que ter uma postura, né? Você tem que saber ali o que você está fazendo, você não pode achar que você está num boneco. Na faculdade a gente usa muito boneco, então não é um você boneco. tem que saber o que você está fazendo ali. Você imaginou que poderia ajudar tanta gente assim com a sua profissão? Olha, eu imaginei, mas cada dia que passa, assim, eu me sinto mais surpreso, assim, de tanta gente. E olha, é uma profissão, assim, todo mundo precisa ir ao dentista, então... Verdade. Falem em crise, não falem, mas todo mundo precisa ir ao dentista. Para quem quiser fazer o curso de odontologia, assim, vai lá, manda ver, você vai estudar muito... mas com certeza você vai sair da faculdade, tem emprego. Aqui no estado de São Paulo, só uma curiosidade para vocês, aqui no estado de São Paulo, vamos pegar a região sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, mais da metade dos cirurgiões dentistas do Brasil, quase 70%, está aqui nessa região. Caramba. Então, aqui, às vezes, pode encontrar uma dificuldade de... Tem muito dentista, São Paulo, região metropolitana, mas se você for para o interior já não tem tanto. Se você for se afastando desses grandes centros, não tem tanto, assim. Então, tem muito mercado no sul do Brasil, no Nordeste, no Norte. Então, tem mercado, assim, para quem quiser chegar aí na profissão. Então, isso aí. E qual conselho você deixaria para quem está se formando na área, ou quem quer fazer Quem quer fazer, exatamente. É um curso, assim, ele vai exigir bastante, independente se você fizer, como qualquer um, né? Mas independente se você fizer noturno ou durante o período integral, você vai ser muito exigido, porque você vai ter que ter um compromisso grande. Muitas vezes você vai atender paciente na faculdade, então você não pode faltar. Se você estiver com dor de cabeça, você vai ter que ir. E essas coisas, assim, vai ter que estudar. O investimento, assim, é um pouco alto, porque você tem que comprar o seu material. Por mais que depois todo esse material que você comprou durante a faculdade, você fique para utilizar, você tem que comprar ali. E é um pouco caro. Então, tem essa questão do investimento, que é um financeiro no instrumental, né? Que é um pouco caro. E para fechar, porque nosso tempo está acabando, infelizmente, tem alguma história que te marcou, assim, durante a sua história como profissional nesses 5 anos? Que me marcou? Teve, assim, eu vou ser bem sucinto, assim, durante a faculdade até, eu tive a oportunidade de ir para o Projeto Rondon, e lá era uma cidade bem pequenininha no interior do Sergipe. Foi enfermagem, medicina, outros cursos da saúde. A gente foi para lá e aí eu pude perceber que a gente sai aqui um pouco da nossa bolha aqui do estado de São Paulo, que você tem acesso muito fácil às coisas. E lá eu percebi, foi quando eu cheguei num postinho de saúde da cidade, e aí conversando com o pessoal, quase não tinha ninguém, era vazio. Ela me falou, olha, vem um médico, um dentista, um enfermeiro aqui, um período da semana, por exemplo, na tarde de quarta-feira.
você fica chocado, né? Porque durante os outros dias as pessoas não ficam doentes, né? Não tem dor. E aí eu entrei na sala lá do dentista e vi uma pilha de material, pasta de dente, escova de dente, vencida ali há 3 anos. E quando você saía em volta da cidade, não tinha nada. Isso foi muito chocante para mim e acho que a partir desse momento eu comecei a ter um pouco mais interesse em saúde pública, assim. Ah, sim. Caramba. Então, pessoal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Infelizmente. Já deu nosso tempo. Muito obrigada, Renato, pela presença. Muito obrigada. Eu adorei a entrevista. Eu Queria agradeço. que tivesse mais tempo. Espero que todos tenham gostado. Nos acompanhem todas as semanas aqui com as nossas entrevistas maravilhosas. Acompanhe a gente no nosso Facebook, Rádio Instituto Federal, e no nosso site www.federalnoar.com.br. Deixe comentários de profissões que vocês querem saber, que a gente traz aqui para vocês. Renato. Quero agradecer, então, vocês, né? Foi muito bom estar aqui, muito gratificante, uma conversa bem informal. Quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aí ou que nos ouçam depois, se quiser entrar em contato, eu vou deixar meu e-mail, meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas. Aproveitem, gente, aproveitem. Pode perguntar qualquer coisa. Agradecer o professor Fábio, que fez o convite inicial de estar aqui também. Então, estou aberto para todo tipo de pergunta. Eu não tenho Facebook, mas e-mail, WhatsApp, vocês conseguem me achar. Pode falar seu e-mail. Meu e-mail? Fala. Tá, é rpetille@hotmail.com. É meu rpetille, igual sobrenome, @hotmail.com. Aproveitem, gente. Pode, e eu vou escrever lá para quem não pegou, pode fazer. Isso aí. Estou à disposição. Muito obrigada de novo. Obrigado a vocês, boa noite. Então, Boa noite, por hoje gente. é só, gente. Até a mais. próxima edição. Aproveitem suas férias, que a gente está no mês de férias, glória a Deus. Então, boas férias e tchau, tchau. Tchau, gente.